Boa tarde, Adam. Boa tarde. Abrindo nosso projeto aqui. Bom, hoje é o seguinte, nós vamos montar aqui nosso mensageiro. Vamos montar o formuláriozinho que vai permitir a troca de mensagens entre os usuários, usando esse padrão aqui. Então, hoje nós temos esse conteúdo aqui estático. Nós vamos manter ele, que vai mostrar aí as mensagens novas. E vamos criar esse formuláriozinho aqui, ó, que permite o envio das mensagens para trocar conversa aqui entre os outros operadores. Deixa eu só carregar aqui. Bom, eu não fiz o scriptzinho hoje, acabei deixando para a última hora e não ficou de ontem e de hoje faltando aí. Eu atualizo lá o conteúdo que nós vimos, mas eu vou explicar agora aí o que nós vamos fazer. Nós vamos aproveitar esse template aqui, esse formulário de mensagens, para a gente utilizar um controle novo, digo assim, um recurso novo para nós aí. Se bem que ele parece que os recursos que vieram para a versão 20 aí, nós vamos usar o controlezinho, acho que eu cheguei a falar um pouquinho dele já anteriormente, que é esse cara aqui, ó, o nosso rich text. E ele usa mais ou menos o mesmo padrão, tem as possibilidades aí de trabalhar com ele da mesma forma que a gente trabalha com zoneamento. Então, ele é bem legal para a gente poder inserir código HTML e controles do WebDev ao mesmo tempo. Eu fiz até lá no webcast, na apresentação eu mostrei alguma coisa sobre isso, nós usamos ele para fazer um formuláriozinho, uns exemplos de Bootstrap, um menu, enfim. Então, a gente vai usar ele para criar esse formulário aí. A ideia é o quê? Nós temos esse modelo aqui, eu quero criar igual está aqui. Nós não vamos inventar nada além. Vamos fazer o nosso formulário ficar com essa mesma aparência. A ideia é o quê? Montar a estrutura do HTML, que nem nós fizemos nos demais controles, no template, no panel, no grid, e deixar com parâmetros a área das mensagens e a área dos usuários aqui, para seleção. Então, nós vamos criar um conteúdo estático. Eu vou usar na aula, nós vamos criar uma página mesmo, mas poderia ser o caso de criar também aí um template de controle, sem problema nenhum. Eu vou usar a página aqui que eu quero demonstrar essa forma aí de utilizar esse controle rich text, e então, para evitar complicar muito, eu vou usar na página que é mais simples. Mas nada impede aí depois que adicione um controle desse no template e vocês possam implementar. Ficaria legal, você poderia fazer um mensageiro num template de controle
que poderia ser reaproveitado em todos os projetos. Por exemplo, um mensageiro desse formato aqui poderia ser reaproveitado em todos os projetos, importando o templatezinho apenas, né? Desde que se use a mesma estrutura. Como é um mensageiro simples, isso é muito fácil, né? Então, poderia-se usar a mesma estrutura de banco de dados e poderia simplesmente importar isso aí para os demais projetos. Tanto esse recurso quanto a visualizaçãozinha aqui, né? Isso aqui poderia ser colocado em um botão em qualquer outra parte da página sem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui, nós vamos olhar essa página no PHP Storm, estou abrindo aqui. Bom, esse aqui é o nosso Atlante, tá? A página em questão, vou dar o nome dela aqui, é essa page mensagens. Então, vamos achar ela aqui. Page. Aqui, ó, page mensagens. Beleza, então essa é a nossa página. Bom, aqui tá tudo cheio de bagunçado, né? Aqui é legal que dá pra gente pegar aqui, ó, page container. Aqui um page side, tá minimizado, page content. Os message box eu vou... Beleza, então tá aqui dentro do nosso... Dentro do page content. Vamos achar a nossa div lá. Tá, ele tem a navegação, o breadcrumb, content frame. Começa aqui, ó. Então, tudo que está aqui dentro desse content frame é onde nós vamos começar. Ó. Nós temos primeiro aqui o topo, mensagens com o título, o botão contato, que seria esse cara aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. A barra de título com esse botão, tá? Seria diminuir aqui, ó. Seria essa primeira parte aqui, ó. Título. Então a gente precisa tá onde? Tá aqui, ó. A ideia seria copiar tudo isso aqui e modificar, né? Modificar os parâmetros aí. Bom, aqui no PHP Storm, ó, se eu passo o mouse em cima, tá vendo a div ali? Ele identifica, ó. Ele já seleciona pra gente. Eu cliquei com o botão direito, ó. Selecionou tudo. Então, legal, facinho de identificar. Eu acabei que não passei esse cara aqui. Eu ia liberar para vocês lá esse programinha. Não tá aqui. Ah, não tá aqui, ó. Aí ele é meio grandinho. Bom, no final da aula eu vou subir ele no Mega. Eu vou deixar quem quiser usar ele. Ele é muito legal. Eu até acabei parando de usar de uma vez o Sublime. Ele é um pouco pesado, mas enfim, depois que carrega, você trabalha bem com ele. Ele não atrapalha tanto. E é legal esses recursos aqui. É mais fácil de identificar as divs, ó. As tags, os blocos de comando. Então, você não precisa ficar procurando, né? Aqui ele vai direto e seleciona. Então, beleza. Esse cara aqui é o nossa base principal. Se eu vim inspecionar aqui essa página, a gente vai ver que tem, ó, o breadcrumbs começa aqui, ó, o content frame. Lembrando que nas outras páginas, a gente usa... ele usa dentro do page content, aquele page content wrap, né? Aqui ele muda um pouco, ele cria um conteúdo de frame, que ele chama. Mas não tem problema nenhum. Isso aqui se adapta tranquilamente, perfeitamente dentro da nossa estrutura lá. Então seria isso aqui tudo, ó, para a gente pegar a aparência exata e fiel. Então o que nós vamos fazer? Para começar, eu vou criar uma página, usando o nosso template limpo.
E vou dar o nome dessa página aí, mensagens. Ele vai falar que já tem. Eu lembro que eu cheguei a criar aí anteriormente uma página de teste com esse nome e só apaguei do projeto. Ele acabou ficando dentro da pasta. Então é só mandar dar o replace, tá? Não tem problema não. Acabou ficando aí. Beleza. O que nós vamos fazer aqui, ó? A nossa página aqui já está pronta. Nós vamos adicionar esse camarada aqui, ó, o Hit Text Area. Vamos fazer ele de forma que ele ocupe a página inteira. Vou ancorar ele para usar a página inteira. Então, a princípio, nós temos o quê? Esse cara aqui, esse controle ocupando toda a área. Qual que é a diferença dele? Ó? Ele tem a propriedade HTML, tá vendo? Então, a gente pode editar o conteúdo dele. Qual que é a diferença dele para aquele outro que a gente usa? A gente usava muito esse HTML Control. Só que acontece, o HTML Control, ele, apesar de você editar o HTML, ó, muito parecido, ele não permite a gente arrastar os controles da dev aqui para dentro. Então, por isso que nós não vamos usar ele. Eu poderia criar um HTML Control, jogar aqui, funcionaria perfeitamente. Porém, eu não consigo jogar nenhum controle aqui dentro. Vai ser muito simples o controle que nós vamos colocar, mas a ideia é passar para vocês o que vocês podem fazer com esse controle. Isso vai muito além do que nós vamos fazer aqui. Existe, inclusive, no TDF 2015, se eu não me engano, nos vídeos do TDF, tem uma demonstração, tem mais de uma, na verdade, eu vi umas 3 demonstrações sobre isso. Inclusive, usa-se esse controle para você fazer telas responsivas. Você consegue com ele. Sem esse formato aqui é mais complicado, então ele facilita bastante para fazer responsividade. E tem alguns vídeos aí legais. Quem não tem o ISO do TDF Tech, era bom dar uma olhada, ver se consegue. Eu acho que eu tenho em algum lugar aqui ainda. E é legal que ele tem materiais muito bacanas aí mostrando o que pode fazer com isso. Inclusive, tem outra demonstração que foi na LST 101. Ele tem 2 exemplos de Bootstrap. Um que ele edita o estilo da página e o outro ele usa um controle desse também. Beleza, então. Selecionei ele. Eu posso vir em HTML, eu tenho o conteúdo aqui. Então, se eu copiar isso aqui, ó, que é o nosso frame todinho, e jogar para cá, ó, aqui dentro, apagamos o que tem lá, né? Ó, só para apaga tudo que tiver, que só tem um parágrafo, e cola. Beleza. Aqui pra gente fica muito esquisito, porque aqui ele não lê, né, o CSS que ele vai montar em tempo de execução. Então aqui ele está interpretando como um HTML puro, mas não tem problema nenhum nesse momento aqui para nós, né? Vou fazer assim, para facilitar, eu vou criar aqui no principal um botão. Vamos chamar aquela página Page Display. Bom, para que eu gosto muito, né? Mas eu só reforçando, acho que eu já falei outras vezes aí, eu gosto de fazer quando é assim, algo que eu vou copiar um conteúdo todo aí do template, eu gosto de primeiro jogar ele no HTML ou no controle desse para ver se ele vai funcionar perfeitamente, né, o recurso, identificar o que ele precisa ou alguma coisa que pode dar errado, e aí depois eu faço a aplicação definitiva, né? Então, legal, ó. A princípio está funcionando. Beleza, esse aqui tem que corrigir mesmo. As fotos não estão funcionando porque eu copiei direto, não existe dessa forma o caminho, né? Temos aqui os botão, beleza. Então, a princípio, a gente precisa o quê? Só aquele trecho todinho vai funcionar. A gente precisa, no caso, formatar isso aqui agora, corrigir a questão das imagens e programar o envio da mensagem, né? A leitura e o envio. Então, vamos primeiro definir as correções aqui do layout, desmembrar isso aqui, né? Vamos dizer assim,
separar o código e aí depois a gente vai para a parte da programação. Isso aqui não. Eu separei aqui, ó. Aqui. Eu já deixei organizado o que a gente precisa. O que eu fiz aqui, ó? Esse daqui é aquele código, porém eu já mudei o título lá da mensagem, que estava em inglês. Aqui é onde é a lista de usuários, eu coloquei um parâmetro. Onde é a lista de mensagens, eu coloquei outro parâmetro. Beleza. Aqui embaixo eu mudei alguma coisa também, ó. Tinha um botãozinho, eu ocultei ele. Tem um outro botão, esse aqui nós não vamos usar também. Eu vou comentar. É o botão da câmera, eu já mostro para vocês lá onde que estava isso. O botãozinho enviar, vamos deixar ele aí por enquanto. O que mais que eu modifiquei? Que a princípio foi só isso que foi modificado. Esse daqui é um botão, um atalho de contatos que tinha ali, eu tirei, que nós não vamos usar a princípio. E talvez eu volte aqui. Deixa eu ver qual que era aqui. Acho que é esse cara aqui. Esse cara aqui. Vou deixar. Então, só para esclarecer o entendimento, o que eu fiz aqui? Esse código aqui é nada mais que o conteúdo todo do Content Frame, que tem o título, tem as mensagens, tem os usuários. Porém, aqui, por exemplo, onde tem os usuários, ó, ele começa aqui, ó, ele cria uma lista de usuários aqui. Estão vendo? Ó, selecionei. E aqui dentro dessa tag, ele tem os usuários. Tá vendo? Cada A desse aqui, cada elemento é um usuário. Então, eu fiz o quê? Eu ranquei fora todos esses usuários e coloquei um parâmetro para a gente poder fazer aquela funçãozinha aqui com KP no HTML e passa para cá já a lista nossa de acordo com o nosso banco de dados. E nas mensagens, a mesma coisa. Deixa eu ver onde é que tá as mensagens aqui. Aqui, ó. Nas mensagens, a mesma coisa. Ó. Então, começa aqui o item. Ó, esse aqui é um item. Ó. Então, cada bloco desse aqui é uma mensagem. Ó. Ele tem a foto do usuário, tem o nome do usuário, a data, aqui é a hora, né? E tem a mensagem, tá? Então, beleza. Nós precisamos aqui de limpar isso, foi o que eu fiz. E depois nós precisamos dar uma conferida na nossa estrutura se está de acordo para isso aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui, que já está ok. Vamos lá no nosso WebDev. Esse nosso conteúdo aqui, HTML. Ó, ele tem esse aqui para mim é um bugzinho, né? Não tem explicação para isso. Os espaços em branco ele converte também, não deveria, mas tudo bem. Colei o código lá limpo já, com as traduções, com o parâmetro. Beleza, salvei. Então tá lá, agora ficou menos coisa na tela, né? Legal. Vamos só conferir para ver se isso aqui tá carregando. Mesmo sem mensagem, vamos ver se ele não vai dar nenhum erro ali. Ficou montado certinho. Nosso velho problema aí. Beleza, liberou. Então vamos ver. Beleza, ó. Montou. Só não tem nada porque nós não concatenamos, né? Nosso text box, o botão para enviar mensagem. E temos mais isso aqui, ó. Faltou a gente traduzir, que é o status. Eu não acho nem muito necessário, para mim até eu tiro isso aqui, mas fica legalzinho, né? Vamos deixar por enquanto para saber que é online, ausente e offline. O que nós não temos na nossa estrutura, por exemplo? Nós não temos uma forma de mudar esse status, né? A gente tinha que criar isso no cadastro do usuário e tal. Só que aí eu não vou entrar nesse detalhe
na parte de programação, porque a gente vai acabar tendo um trabalhão danado aí por uma coisa simples. Isso daqui já não entra muito a parte do design, né? Aqui vai entrar a parte de programação mesmo. Seria o caso criar um flag lá no cadastro do usuário de status, quando ele logar no sistema, setar online, quando ele quiser, dar a opção dele colocar ausente, e quando ele fizer o logoff ou cair a sessão, setar para offline. Seria, vamos dizer assim, o mais complicado um pouquinho. Teria que se fazer aí algum tratamento aí em questão de serviço, tal, para poder fazer essa gravação, se o cara não fizer o logoff, por exemplo, cair a sessão, né? Mas, enfim, isso fica a critério mais de programação e lógica. Então, só vou deixar aqui como informação e nós não vamos programar esses caras aqui. Mas, enfim, vou mostrar onde que se define e qual que é a classe que usa para ficar ele legalzinho com essa aparência aí. Voltamos lá. Deixa eu pegar aqui o código que eu separei para a mensagem. Um detalhe interessante é o seguinte, ó. Então, nós temos aqui o código, né? Se selecionar o controle aqui, a gente tem a visualização. Você tem total liberdade para poder alterar isso aqui, ó. Ausente, offline. Beleza? Aqui a gente poderia mudar qualquer coisa. O que é legal daqui, ó? Por exemplo, eu queria colocar na frente da mensagem aqui um botão do WebDev. Aliás, eu vou colocar aqui, eu queria pôr um botão aqui embaixo. Ó. Eu coloco o botão. Ó. Beleza. Então, o botão nosso agora está junto com esse código HTML. Ó, se eu vim aqui, dá para observar que ele criou um objeto aqui, ó, tá vendo? Ele criou um objeto do tipo PCSoft WebDev. É um tape que ele criou aí para os controles dele. E tem o Data Web ID, que é o button 1, é o alias do controle, né? O nome do controle. Então, com essa tag aqui, quando ele vai gerar o HTML dessa página, ele sabe que tem um controle dele aí, ele gera o controle dele no meio. Ah, beleza, seria show de bola isso daqui para fazer a integração perfeita com o Bootstrap, desde que ele não criasse as tabelas que ele cria no meio aí desses controles. Então, o estilo dele que ele aplica aí atrapalha. Aí a gente acaba, algumas vezes, tem que tratar ainda, dependendo do layout que você está usando, da aparência, tem que tratar o controle que está no meio aí para remover alguns estilos, algumas coisas, para ele não atrapalhar no layout, no alinhamento dos demais controles que estão aí pelo meio. Mas é legal que dá para se criar qualquer coisa aí. Então, é uma forma de integrar um código HTML manual com controles do WebDev. Interessante é o quê? Tem um exemplo de uma revista, acho que é de um site de vinho, se não me engano, que tem na PCSoft, onde eles têm um texto, você pode formatar o texto aqui usando o Rich Text, ó. E aí você pode formatar, se eu tirar aqui um menu, posso mudar título, posso alinhar, posso colocar foto, posso fazer o que eu quiser aqui. E no meio eu posso colocar uma tabela, eu posso colocar um looper, eu posso colocar qualquer controle da WebDev aqui no meio disso tudo que eu fiz. Então é como se você fizesse aí vou falar um jeito mais simples de entender, como se eu tivesse um documento do Word aí, que eu quisesse fazer um documento, um texto, um padrão, um modelo, e que no meio disso eu quisesse interagir com o meu sistema buscando informações utilizando esses controles aí, né, como listbox, looper, quiser colocar edits no meio para permitir o usuário preencher alguma coisa, enfim. Legal, o que você poderia fazer com isso? Eu preciso fazer um formulário web onde vem um texto pré-definido e o operador, o usuário final, teria que preencher alguns dados. Você poderia formatar perfeitamente isso como um documento e nos campos onde ele tem que preencher, colocar edits, alterando a aparência dele aí para ficar como se fosse linhas,
Ficaria perfeito e no final poderia se imprimir o conteúdo disso aí, né? Ficaria muito legal. Então, assim, dá para fazer muita coisa com isso aqui. A minha ideia é o quê? Para a gente diminuir um pouco o uso do JavaScript, vamos tentar usar o quê? Usar um botão aqui dentro, ao invés do botão HTML padrão dele. Então, o que a gente consegue aqui? A gente consegue criar esse modelo aqui e codificar o envio das mensagens aqui dentro mesmo, sem precisar fazer uma função JavaScript que dispare a rotação para poder fazer a inserção dos dados, né? Então, aqui mesmo poderia incluir um registro na tabela e aqui mesmo eu consigo chamar uma procedure para poder dar um refresh nesses dados aqui. Essa é a ideia. Do jeito que está aqui, ele fica legal? Não. Vamos ver como é que ele fica lá. Ó. Ele aparece, beleza, mas atrapalha um pouquinho, tá vendo? Assim, claro que se eu tirar esse botão daqui já vai ficar legal. Mas ele não dá a mesma aparência que tem lá, né? Olha lá. O botãozinho, a classe dele, ele se ajusta ali, né? Isso aqui é um pouquinho mais complicado porque esse cara aqui é um botão simples HTML. Olha lá, ó. Ele é um botão simples, uma classe BTN, default. E o do WebDev é cheio de tranqueira. O do WebDev é um button também, mas além do onClick, é a classe dele. Tem um monte de coisa na classe, tem estilo, tem muito estilo aplicado. Olha o tanto de estilo que tem, que muda a aparência dele. Enfim. Vou tirar aqui para ver. E aí eu tiro para completar e ele some com o texto que está aqui, né? Que deveria aparecer. Mas, enfim, esse que é o problema é isso. Então, a gente precisa o quê? Remover tudo essa aparência. Mas, fora isso, o que eu acho pior é esse cara aqui, ó, o WebDev. Eu estou dando uma olhada para ver se na 21 como isso vai vir. Essa estrutura que ele cria aqui para inserir um simples botão HTML que é o problema. Eles poderiam ter tirado nesse caso aqui, né? Então, se eu quero um botão, ele não precisaria colocar tabela, esse tipo de coisa aqui. Eu posso remover isso via jQuery? Posso, mas aí eu acho que fica muito trabalhoso. Fica um pouco complicado de trabalhar. Então, a primeira coisa, vamos ajustar esse botão aqui para ficar uma aparência mais legal aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos remover o estilo desse botão e vamos adicionar a classe a mesma que o template usa. Primeiro, a gente tem que vir aqui, ó, e arrancar todas as propriedades do WebDev. Vou colocar aqui btn enviar. Enviar, beleza. O que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui e remover essas propriedades aqui, ó. Ele tem uma classe, a btn image. Eu até não testei se tem alguma que se encaixa melhor aqui já pronta. Então, eu faço sempre o seguinte, eu coloco no local aqui, a fonte, vou deixar não definida. Vou tentar fazer com que ele use as propriedades do Atlante. Vou deixar não definido. Aqui em More Options, tem que vir aqui e tirar ó, do Over. Agora, se bem que não está. Aqui, ó. Vamos deixar... Ó, vai cair o link aí. Qualquer coisa cair, a gente já... Ele passa de novo, a gente pega. Porque tá gravando o outro lá, né? Pra gente assistir depois. Quero ver esse do NFA. O size eu vou tirar também. Ó, aqui tem mais um. Então, isso daqui é meio chatinho, mas foi uma forma que a gente consegue inserir o botão aí sem afetar a nossa aparência ali. Em outra situação, talvez não precisasse fazer tudo isso, tá?
Só deixar no dicionário, né? Cria esse cara aí vazio e joga pro dicionário. Exato, aí se Sempre ele precisar, vazio. Né? é, exatamente. E assim, tem que analisar aí que alguns casos, por exemplo, nesse que eu quero que se encaixe ali naquela aparência, a gente precisa fazer isso. Mas às vezes é algo mais simples ou uma área mais reservada, aí você aplica a aparência que quer, que ele não vai atrapalhar, né? Então, outra observação aí, vou deixar para vocês, depois se vocês quiserem testar. Essas propriedades aqui, ó, mesmo informando aqui, por exemplo, se tem aqui alguma informação, ele acaba sempre usando, tá? Então, nós já vimos aí que às vezes a gente não está usando essa imagem aqui ou essa propriedade, mas está marcado, ele acaba gerando com esses valores aí. Então, às vezes dá alguma coisa meio diferente aí, vocês podem saber que pode ser alguma propriedade dessas, que mesmo que não está sendo usada, mas está definido algum valor, ele acaba usando. Então, se algum dia vocês apanharem com alguma anomalia, pode ser isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou no HTML aqui do nosso controle e vou tirar o botão dele, ó. O botão dele é esse cara aqui. Ó, tanto que eu vou tirar fora. Ele tá dentro, só para deixar bem claro, esse botão ele tem um grupo aqui, ó, uma div, ó, input group. Essa classe dessa div faz os controles ficarem juntinhos, tá? Para ficar bem claro aí. O fato dele estar colado aqui, tá vendo? É aquela propriedade que faz ele juntar ali. Se não tiver, ele não fica certinho. Mas é aqui, né, que dá para ver, ó, tá vendo? Então, tirei só o botão. Pode ver que o nosso objeto já está junto dentro da div, né? Ó. O objeto é o botão do WebDev, ele vai permanecer aí. Então, temos o botão aí dentro. Legal. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa remover. Eu vou só executar ele só para ver, ó, ainda mesmo tirando todas as propriedades, ele não se encaixa certinho lá. Ó. Tá vendo? Ele tá sem fonte no título. Tá sem label. Você tirou enviar. Mas ele não ficou ele não assume a aparênciazinha nem nada. Ele não, mesmo você tirando tudo, ele fica com coisa, entendeu? Ele fica com lixo ali olha lá. Ele tem classe, tudo bem que essa classe eu imagino que ele cria para identificar onde que ele está, né? Então ele deve mudar alguma coisa de aparência ali. O estilo, ó, mesmo tirando tudo, ele continua com o estilo. Ó. Seria bom que ele não tivesse, né? Ele teria que entrar vazio aí. E o mais engraçado de tudo, acho que é por conta disso aqui, ó, que é essa tabela que acaba atrapalhando ali, que se fosse só isso aqui, seria a mesma coisa do botão, né? Então, mas ele dá um comportamento diferente quando a gente modifica isso, arranca isso no load da página. Então aqui, ó, no load dessa página, vou mudar para JavaScript e nós vamos usar aqui duas funçãozinhas de jQuery para poder trabalhar no estilo desse botão e para ver se ele fica mais próximo aí do que a gente precisa. Só um pouquinho que eu estou copiando aqui. Ó. Meu mouse está... Não é meu mouse, não. Uma coisa aberta aqui. Está bloqueando aqui o meu... Bom, as funções são essas aqui, ó. Então, essa aqui, ó, remove todas as propriedades do estilo. E essa aqui adiciona a classe que o Atlante usa.
Então a ideia é o quê? Para ver se ele chega ali mais próximo, a gente remove todos aqueles estilos, porque ele muda a aparência do controle, e aí vamos adicionar uma classe no botão que é o BTN Default. Só para ver, eu não me atentei para isso, mas eu acho que ele tem uma classe lá. A gente pode tentar mais uma coisa, remover todas as classes também, que aí teoricamente ele vai ficar exatamente como o Atlantis usa. De repente ele assume o formato idêntico ali, né? Que seria o ideal. Aí a gente teria o quê? Um controle do WebDev 100% idêntico às classes aí que o Atlantis usa. Ficaria muito bom. Você está embaixo d'água? Não. Tá chiando aí? Pô, faz um barulho de tempo em tempo. É como se estivesse mergulhando alguma coisa na água. Será que é? Deve Parece ser. um pingo d'água, né? Isso mesmo. Eu acho que eu já ouvi. Eu vou... Mas tá atrapalhando muito? Não, tudo bem. É que eu sou velho, sou chato com isso. Não, é tranquilo. Porque é o seguinte, eu tô com o microfone aqui, mas como o microfone de vez em quando dá aquele espiripaque, eu tava usando do notebook. Tá dando microfonia, no caso. Entendi. Eu vou Não, colocar... esses pingos d'água é mensagem chegando. Também. Se tiver que parece que é o Skype aberto ou outro programa. Para aqueles que têm idade, isso aí é o mesmo efeito da viagem ao fundo do mar lá. É um clássico. Deixa eu... Vilane, Oi. vamos aproveitar que vai terminar em 2 minutos e meio e passar outro link agora, Pode ser? que tu já está no meio do começo de alguma coisa, né? Tá, pode ser. Pode Vamos ser. passar de novo o link aí para vocês aí. Beleza. Então, só finalizando nossa ideia aqui, olha lá, o botão, assim, não ficou igual, era o outro, né, com a borda, mas ele pelo menos ficou aceitável aqui, né, ficou padrão. Dá para usar ele, ó. E a gente pode mudar alguma coisa dele agora aí para ver e tentar adicionar a classe, tá? Então, vamos tentar fazer o seguinte, remover toda a classe dele e deixar só a classe BTN Default, que é a do Atlantis. Tá? Quando a gente tira, ó, ele muda, mas não ficou legal ainda. Eu não sei se é por conta disso aqui, da tabela, ou se é por conta, aparentemente é. Ó. Então, quase que deu para chegar. Então, de repente, a gente tirando a classe da tabela e tirando ele, nós vamos ter um botãozinho aí, bem próximo do cara. Vamos pegar o link da aula, então. Beleza, agora sim. Para todo mundo conectar aí. Já voltou todo mundo, né? Bom, tinha 11. Tá faltando. Aqui tá meia dúzia que sempre está aqui na aula. Quem tá sempre tá aí. Verdade. Bom, vamos continuando aqui, então.
Bom, aqui, então, legal que você vê, se a gente trabalhar um pouquinho mais, quiser chegar à excelência da aparência aqui, bem idêntico ao que o Atlante usa, seria a gente remover a classe que ele estava aqui, né? E tirando a classe da tabela, ele já quase que chegou na aparência, mas ele ficou com a bordinha ainda, né? Se não fosse a borda arredondada, resolvia. Então a gente teria que eliminar essa tabela aqui. Esse vai ser um trabalho um pouquinho mais complicado, não vou fazer ele agora, porque se bagunçar aqui vai atrapalhar nosso andamento aí. Vamos fazer ele chegar nessa aparência aqui por enquanto e depois a gente vê como a gente pode trabalhar essa tabela aqui. Só removendo a classe dela. Vamos deixar ele funcional, depois a gente deixa ele bonito. Porque se remover a classe é muito simples. A gente pega o ID, eu já notei que nesse caso de controle, é sempre ele coloca esse prefixo aqui, o nome do controle. Então seria só acrescentar mais um comandinho lá, desse remove atributo, só que aqui não é atributo no caso, né? Aqui vai ser o remove class. Esse aqui é o add class, né? A gente ia remover. Deixa eu pegar aqui na documentação aqui, que eu esqueci o comando aqui. Não sei se vocês costumam, não lembro. Nunca consigo lembrar os nomes. Mas aqui tem, ó, no site do jQuery, esquecer é só ir lá e pegar. É muito simples, né? Olha lá, ó, remove class e usar. Ele faz muita coisa. Depois vocês salvem aí esse. Então seria esse controle, o remove class. Agora eu esqueci o... Tá aberto lá ainda? Vamos pegar aqui, ó. Só que o btn não, só o que ele já tinha, né, ó. Beleza, então aqui ele já removeria o estilo, adiciona aquela classe. Eu vou fazer primeiro o seguinte, vamos fazer primeiro excluir. Vou colocar aqui, ó, remove a classe aplicada pelo WebDev. E aí depois ele adiciona a classe que o Atlante usa. Vamos pegar e já arriscar, meter logo aqui, ó, esse cara. Aqui não vai funcionar bem dessa forma, deixa eu ver. Ele funcionaria se eu pegasse aqui, né? Ó. Esse cara aqui, que é uma tabela. A gente poderia criar mais um desse. Ó. Vamos jogar o nome do... Ops. Vamos pegar o nome que é o ID da tabela. Remove class e o nome da classe. O nome da classe é a mesma coisa, né? Legal. Beleza. Adicionou o botãozinho. Então agora a gente tem um botão do WebDev dentro desse conteúdo todo aí. Fica mais tranquilo para a gente trabalhar. Então, aí nesse caso aqui a gente não precisa criar um JavaScript, criar um botão escondido e fazer o botão invocar lá, entendeu? Então é uma forma da gente embutir os controles do WebDev aí, trabalhar com WLanguage também, misturado aí com o conteúdo HTML.
Nesse caso, ele trabalharia no servidor, né? No lado do servidor daí. O código que colocar dentro do enviário. Né? Você pode colocar, você vai poder trabalhar tanto no browser quanto no server, né? Você vai ter acesso a que nem aqui, ó. Você vir nele aqui, você tem o código do server, do browser, do server, pode usar Ajax. Você tem. Opa, tá certo, tá. Uhum. Esqueci do detalhe. Beleza. Então, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui começar a criar, né, logo, uma procedurezinha que vai montar vai concatenar agora a mensagem e os usuários. Então, ó, usuários a gente já tem a foto, nós vamos pegar pelo ID que nós estamos usando, o nome a gente vai pegar por aqui, data e hora vai vir da mensagem. Então, na mensagem a gente já tem a data e a hora, o usuário remetente, o usuário destinatário, a mensagem que vai ser enviada e o flagzinho para saber se ela está lida ou não. Aí, por meio desse flag, a gente pode fazer a contagem de mensagens não lidas, né, para o usuário que logou e mostrar lá em cima, para mostrar aqui, ó, modificar isso e a gente carrega as mensagens aqui de acordo com o que tem lá na tabela. Então, vou pegar a estrutura aqui das mensagens. Deixa eu ver se aqui é o elemento, page de mensagem está aqui, ó. Não. Cadê o nosso cara? Aqui eu tirei aquela hora, vou dar um Ctrl Z aqui, beleza. Então, beleza, o frame write, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse aqui mesmo, das mensagens, ó. Então, o que acontece? Lá, nós tiramos só cada item desse. Então, esse aqui é a estrutura de um item para nós. Ó. A gente precisa fazer a procedure que vai varrer a tabela de mensagens e vai retornar para nós, e a gente vai concatenar para retornar o HTML nesse formato aqui. Vamos criar essa procedure aqui pública. PRC monta HTML MSG. Beleza, eu vou jogar esse cara aqui, só para ele ficar aqui. Qual que era a minha ideia aqui? A gente mostrar ali, não vou encher essa tela de mensagens aqui por enquanto. Como é que ele usa aqui? Ó? No Atlant, ele é um modo simples, tá? Ele usa o conteúdo da página toda. Então aqui ele tem só 3, 4, 5, tem 6 mensagens, né? Se colocar 10 mensagens aqui, ele vai empurrando para baixo e vai embora. O que eu achei ruim disso aqui? Ele não tem uma barra de rolagem na mensagem. Até aí, tudo bem, não teria tanto problema. O que eu quero fazer é o quê? Eu quero inverter isso. Jogar essa barra aqui para cima e mostrar da mais recente recebida para a anterior, assim por diante. Inverter, né? Em vez disso aqui ficar embaixo, ele fica em cima e as mensagens mais recentes em cima e as mais antigas para baixo. Por quê? Esse cara aqui, nós vamos usar ele tem um efeito, tá vendo? Ó, quando você manda carregar, ele tem um efeitinho aí que ele vai listando. Esse efeito é muito ruim no caso de uma conversa longa, por exemplo. Então, como nós vamos aplicar esse efeito fiel, essa página fiel, nós só vamos ajustar um pouco para ela ficar mais eficiente. Se bem que assim, eu particularmente acho que ficaria melhor se a gente fizesse isso aqui virar um frame com uma barra de rolagem aqui e tirasse esse efeito aí, ó, esse efeitinho aqui. Mas vamos mostrar aqui, ó, cabe 6, vamos mostrar umas 8 mensagens aqui, acho que tá bom. Sempre as 8 últimas. E com esse mesmo princípio, se quiser, é só mudar a string SQL que nós vamos criar para poder mostrar todas ou não. Vou fazer, de repente,
fazer uma paginação, poderia colocar um controlezinho, igual nós fizemos no Table, igual tem no Table. Aqui, ó, mostrar quantos registros, ó. Mostra as 20 últimas mensagens, 50 últimas, enfim. A gente deixa padrão ali 8 ou 10 e depois pode-se criar isso aí. Muito simples. Cadê a página aqui? Muito simples, porque isso aqui vai ser populado via Procedure. Então, na Procedure, a gente cria um parâmetro, quantas mensagens eu quero que retorna, e aí ele monta aí o tanto de mensagem que for. Se tiver 20, ele vai fazer que vai criar a barra de rolagem na página toda. Não tem problema. A única coisa ruim é isso aqui, porque se eu tivesse 20 mensagens e fosse lá embaixo, até ele carregar a última que ia ser feita aí, o cara morre do coração, né, conversando, não aguenta. E aí, ao contrário, pelo menos ele já vai mostrar as últimas rapidinho, as de trás ele vai carregando lá, não importa pra gente. Então, vamos embora. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui meu DS Data Source. Vamos usar aqui, nesse caso, o HExecute SQL, para a gente trabalhar um pouquinho mais, um pouco de forma diferente aí dos H da vida, né? E vamos buscar no SQL sempre aí as últimas mensagens de acordo com o parâmetro que vir. Então, a ideia aqui é o quê? Ó? O que nós vamos precisar de parâmetro aqui? Eu preciso do VRID user. Esse é o usuário logado. Eu preciso VRQTD MSG, quantidade de mensagens que eu quero que retorna. E deixa eu pensar, acho que é só isso. O usuário, acho que eu vou precisar aqui dos dois usuários, né? Eu preciso do usuário que está logado e quem que é o remetente das mensagens, né? Vamos colocar aqui, ó, VRID user, vou colocar como user 2 aqui. Sendo usuário 1, usuário, vou colocar pelo nome aqui que é mais fácil, é melhor. Então, o usuário 1 é igual ao usuário logado. O usuário 2 será usado para o filtro. Por exemplo, eu quero ver só as mensagens do fulano de tal, só as mensagens do usuário 3, eu quero ver só as mensagens do usuário 4. Então, aí eu listo o quê? Todas as mensagens cujo destinatário sou eu, né? E o remetente é o cara que me mandou. Aí eu consigo listar as conversas que eu tive com cada um deles. Então, aqui é o seguinte, aqui nós vamos usar executamos a consulta SQL com HExecute SQL. HExecute SQL Query, meu DS, vou colocar aqui o default. Aí aqui eu faria o seguinte, deixa eu pegar o nome dos campos aqui. Mensagem. Select top. Mais VRQTD mensagem. Vou colocar aqui todos.
Deixa eu ver o que a gente vai precisar. O mensagem ID, usuário. Precisamos de todos os registros. Eu vou colocar aqui logo todos. Foram mensagens. Where ID. Ok, ID user remet. ID user. Agora aqui que me deu uma dúvida aqui agora. Quero todas as mensagens que eu sou o destinatário. User dest igual mais vr id user. Beleza, aqui ele traria para mim. Então vamos ver, aqui ele traria para mim um select top, a quantidade de registro aí. Todos from mensagens, onde o usuário destinatário sou eu. Então todas as mensagens que forem enviadas para mim seriam listadas aí. Aqui eu estou pensando aqui, ficou mais essa estrutura aí para ver as mensagens enviadas e recebidas, né? Não ficou legal para a questão de um chat ali, né? Bem dizer. Mas a gente consegue ver todas as mensagens ali. Deixa eu ver aqui, eu vou pensar aqui como intercalar, né? Poderia intercalar as duas conversas aí, onde o destinatário sou eu e o remetente vai ser ele. E aí tinha onde eu sou o remetente e ele o destinatário. Eu acho que a gente teria todas as conversas, né? Entre eu e ele. Seria uma condição assim. Vamos colocar primeiro todas que eu recebi, depois a gente muda. Seria só mudar essa query aqui. Então eu vou colocar o seguinte aqui. If executor, ele vai fazer isso. Você não vai cercar a data, porque senão vai vir tudo o que eu conversei desde o começo dos tempos. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar ordenado pela data, né, decrescente, porque o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai trazer as últimas conversas, né, não vou filtrar pela data. Então, como ele já vai vir o top na cláusula, por exemplo, se o usuário tiver informado lá que vão ser 10 mensagens, vai trazer as últimas 10 mensagens. E sempre vai ser assim, sempre as últimas 10, ou as últimas 15, ou as últimas 5, não vamos atentar. Eu só vou fazer um tratamento aqui, ó, nessa quantidade. Que eu acho que se passar a 0 vai dar erro. Quantidade de mensagem for menor ou igual a 0, então eu vou colocar ela igual, eu acho que não sei se é string, 100%. Ô, Matos, me ajuda aí. Desculpa. Tá na escuta aí? Estou olhando, mas... É assim, ó, quando eu quero todos, em 2014 ele está tratando dessa forma, 100%, né? Não precisa pôr. Se quer todos, não precisa. Porque assim, ó, eu vou deixar fixo aqui, select top. Sim. Espera aí. Só que aí, vamos supor que vem um 0. Eu só queria fazer um tratamento. Se bem que nunca vai vir 0, porque eu vou colocar fixo os valores lá, né? Vou deixar isso para lá. É que eu notei que no 2014 ele já trata dessa forma, né? Quando você coloca todos, ele inclui lá um... Sim. 100%. Mas é relevante se você ignorar aí o top. Porque você queria pôr... Que eu vou deixar dinâmico, né? Para o cara passar. Entendi. Perfeito. Okay. Assim funciona na perfeição. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Acho que aqui nós não vamos ter nenhuma mensagem ainda. Se eu coloquei algum aqui.
Não tem nenhuma mensagem aqui. Bom, mas vai ser isso aqui. Vamos colocar aqui mais order by, qual que é a coluna ali? Data, hora. Data, hora, desk. Oxe. Beleza. Então aí vai ser ordenado pela data e hora decrescente. Então ele sempre vai pegar nessa condição as últimas mensagens para poder fazer o tratamento. Então beleza. Se ele executou, eu vou criar aqui BR HTML, que vai ser o retorno. String. Beleza, eu acho que aí vamos ver que a gente vai precisar pegar o nome, dá para a gente concatenar direto. Usuário, dá para a gente fazer até assim, ó. Vou criar o HTML, o BR auxiliar. E aí a gente podia fazer assim, ó, para ficar legal. BR auxiliar é igual. Acho que fica mais fácil de concatenar assim, dá menos trabalho. E a gente joga os parâmetros aqui onde a gente vai mudar. Fica melhor que ficar concatenando quando tem aspa dupla aqui no meio. É um pé no saco, desculpa a palavra. Então aqui vai entrar a mensagem, começar de cima aqui. O grupo item está online. A gente precisa o quê? Da imagem. Então vai entrar aqui, ó. Isso aqui vai ficar fixo, porque vamos pegar o caminho da nossa imagem lá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Vou por aqui que é mais fácil. Nova guia. Pedido web. E aí é claro que nós criamos uma estrutura lá de pasta, né? Fica web fotos usuários. Então seria esse caminho, fotos usuários. Esse caminho mais fotos usuários. E o parâmetro. 1 vai ser a foto. Beleza. Esse aqui eu acho que é aquela propriedade que vem um nome do cara, né? Vamos colocar aqui o parâmetro 2. E esse mesmo parâmetro que é o nome, a gente coloca aqui, ó. 2. E a mensagem, fica dentro do parágrafo. A gente coloca como terceiro parâmetro. Beleza. Então, o que eu pensei? Ó? Isso aqui vai ser fixo. Vai ser para todas as mensagens, né? E aí, na hora de concatenar aqui, a gente concatena usando o string build aqui, né? BR HTML mais igual ao string build. Vai ser o BR auxiliar. E aí, o que a gente precisa, então? 1 vai ser o ID, né? Meu DS. Cadê aqui? ID user. Esse aqui a gente pode usar aqui mesmo, a própria variável, né? Ó. BR que é que veio, né? BR ID user. E aqui, ó, só corrigindo aqui, a gente já coloca aqui, ó, .jpg. Todas as nossas imagens são JPG, né? Então ele vai jogar certinho o ID aqui do usuário e já carrega a foto. O segundo parâmetro é o quê? O nome do usuário. Aí já complicou aqui, nós não temos o nome dele na mensagem, né? Temos só o ID. Então a gente podia fazer aqui
um join, né? Pois é. Não é mais fácil fazer fora da sentença ali, né, jogar numa string e depois jogar essa string ali dentro do HExecute query? Vamos fazer isso mesmo, vai ficar muito grande, vai ter que fazer o join aí. Fica bem mais melhor visual, né? Fica mesmo, assim vai ficar muito ruim. Deixa eu deixar aqui o... Já está ruim de entender ali. E o meu ds.mensagem. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Para quem tiver um pouquinho de dificuldade com SQL e quiser fazer de forma mais fácil, essa questão de join, é só vir no Manager aqui, ó, criar aqui um novo script, uma nova query, e aí tem a opçãozinha aqui por designer, ó. Aí aqui adiciona as tabelas, ó. Então eu tenho mensagens e eu preciso saber vincular com o usuário. Beleza? Aí aqui pode fazer o relacionamento, ó, que é o usuário. Lá nós fizemos o usuário destinatário, né, que sou eu. Todas as minhas mensagens. Então eu posso criar aqui todos de mensagem e eu posso criar vou mudar o alias dele aqui. A gente já deixa, eu acho que depois a gente pode usar esse daqui para os dois. Quer ver? Vou adicionar outra tabela aqui, ó. Vou adicionar o usuário de novo aqui. Vou tirar esse relacionamento. Cadê o... Custom list? Cadê o alias do meu cara aqui? Já está, primeiro usuários 1, segundo usuários. Hã? Já está, usuários 1 e usuários. Automaticamente ele já se deu um outro nome lá. É que eu queria mudar eu quero mudar o alias dele. Se clicar em cima só ele não muda? Propriedade. Nada a ver isso aqui. Então, propriedades aqui. Ah, tá aqui, mas ele está bloqueado. Tá, mas eu mudo ali, eu vou mudar ali. Então, esse usuário 1 é o destinatário, o usuário 1 é o remetente, o usuário remetente, o usuário 1 é o destinatário. Então, beleza, eu quero todos aqui de mensagens e eu quero o nome aqui do usuário e o nome desse cara aqui. Eu já tenho o ID dos dois. Então, deixa eu ver o que mais precisa. Só isso. Aí ele adiciona aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, from mensagens, usuários. Não sei se eu posso mudar aqui. Usuário, nome. Ele tinha mudado pela propriedadezinha ali, mas não... Como está embaixo, veja ali, ó, usuário é usuário 1, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, as remetente e esse usuário aqui eu vou colocar destinatário. Aí aqui é remetente, destinatário. Beleza. Faltou no ON também, isso. Destinatário. Bom, fica melhor para visualizar, né? Então a gente tem aqui remetente nome, eu vou colocar aqui, ó, remetente. 10 minutos, vai acabar a sessão. Beleza, nós já estamos no horário já também, mas vamos destinatário. Beleza, então que ele já tinha uma expressão aqui. Legal, então a gente já tem remetente e destinatário ali. Vou jogar esse cara para lá. Vou criar aqui mais uma SQL. E aí a gente joga ela aqui. SQL.
Beleza. Aí coloca o top, né? Hã? Colocar o top lá nela. Falta o top e falta Where you order by. o order by. Então, beleza. Então aqui a gente faz select top. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, select top. Vou colocar parâmetro aqui, ó. Beleza. Aqui embaixo a gente já coloca, acabou, from. Pode copiar de baixo ali, ó. From. Que ele vai mudar um pouco, então vou colocar assim, where user ID dest é igual a parâmetro 2. Não tem que ter o aliás junto aí? Hã? Não tem que ter o aliás junto? ID dest, user dest? Não tem o aliás na frente? Eu acho que ele só tem um, não vai dar problema, não. Não tem, tabela, não tem, só tem esses dois atributos, não tem tabelas com o mesmo nome, acho que não passa tranquilo. Então, beleza, parâmetro 1 e o parâmetro 2, que é o usuário destino. Aí aqui seria só eu fazer aqui o strSQL é igual a string build, ela mesmo, strSQL. O primeiro parâmetro é o top, vai ser vrqtd. E o segundo é o usuário ID, VRID user. Beleza, então deixa eu só ver aqui. Esse aqui é numérico, tá beleza? Não seria interessante você colocar uma sentença condicional no lugar do QTD mensagem aí? Se for 0, você já joga nada ali, ele anula o %1. Aí mesmo, no string build. Eu posso colocar aqui, ó. Então vamos fazer melhor, vamos fazer assim, ó. Aí eu trato esse cara aqui antes. Cadê o QTD? Deixa eu ver, eu trato ele aqui, ó. If esse cara aqui for menor ou igual a 0. Deixa eu ver, aliás, eu vou fazer diferente. Se ele for, ali não vai ficar, senão eu vou ter que mudar aqui, ó. Eu não vou fazer esse tratamento não, porque na verdade eu não vou deixar a opção do cara, se ele deixar 0, eu vou mandar sempre 5, sempre 8, que é o padrão, né? Então eu não vou deixar vir 0. Vou fazer esse tratamento lá, para não ficar enroscado com isso. O ideal seria mesmo, né, tratar o que viesse e deixar se ele digitar, né? Eu quero ver 5, eu quero ver 10, enfim. Ficaria a critério dele, né? Mas para nós aqui não vai, essa parte não vai ter problema não. Então eu vou tirar aqui. E aqui a gente coloca o strSQL. Beleza. Então, nós não temos nenhuma mensagem para testar agora, já estamos aí estourados no tempo. Vamos a gente dar continuidade aí na segunda-feira. E eu perguntei para vocês sobre a gente fazer 1h30, né? Acabei que me esqueci, eu não fiquei lembrando. O que ficou? A gente pode fazer 1h30, 1h30? Como é que ficou? Como é que fica para vocês? Ficamos para decidir mais próximo a dezembro, lembra? Que é o dia 7 de dezembro que vai terminar as aulas lá. Fazer lá pro finalzinho, né? Tá certo. Acabei que fiquei meio bitolado aqui, esqueci do que a gente tinha determinado. Bom, mas enfim, a procedura também é simples, é isso aí, ó. Isso aqui já vai montar para nós. Vamos mudar só, eu vou fazer alguma final de semana, eu vou alimentar esse banco de dados, eu vou subir esse projeto agora, se alguém quiser mexer final de semana. Eu vou alimentar algumas mensagens e a gente pode mudar ainda isso aqui, né? Nós vamos ter que mudar, na verdade, para fazer ficar como chat, né? E colocar uma condição OR ali, né? Eu sendo destinatário e ele remetente, ou eu sendo remetente com ele destinatário, né? Teria que vir as duas situações, ordenado por data, a gente teria o chat ali. Então, só vai mudar a cláusula aqui, ó, o SQL. Aí o resto fica pronto, né? Isso aqui eu acho legal, né? Eu quero só frisar essa parte, essa forma do WebDev aqui
fazer essa concatenação com os parâmetros, fica tranquilo, porque a gente pode jogar as tags aqui montada como é no template, e aí a gente só muda o conteúdo que precisar, né? Então, você pode jogar um padrão e aí daí para frente muda o que precisar. Então, fica simples, né? Pode ver que não fica um código muito grande. Isso aqui já vai retornar para a gente o que a gente precisa lá. Somente alterando esse cara aqui, né? A instrução SQL. Bom, por hoje nós vamos ficar por aí. Se querem fazer alguma observação, tiver alguma dúvida aí até essa parte que nós colocamos, o controle. Tá tranquilo, Guilherme. Beleza. A gente volta naquela questão, né? Só para fazer uma observação final sobre esse trabalho, né? Às vezes eu mesmo fico pensando, é um pouquinho trabalhoso ter que trabalhar essas propriedades, enfim. Mas, por outro lado, a gente retorna naquela vantagem, né, de que, por exemplo, esse mensageiro, essa página, ela pode ser sem problema nenhum template, e a gente pode aproveitar isso em outros projetos, né? Basta criar aí, parametrizar de forma adequada para poder reaproveitar mais fácil isso. Aí fica legal, quer dizer, praticamente como se você criasse um user control aí, né, para a web. Pode aproveitar em qualquer projeto depois. Questão de análise, de estrutura, se fizer um mais completo, vamos dizer assim, né, cria-se uma estrutura mais completa um pouco, você consegue adaptar ela em qualquer projeto. Então, de qualquer forma, vale a pena. E lembrando que, assim, se fosse fazer isso, por exemplo, esse trabalho de remover atributo, remover classe, adicionar classe em todos os elementos da nossa tela, concordaria que seria inviável. Mas você colocar um botão para dar a aparência dele aí mais próxima, ou que fosse um outro controle, né, que vai chegar uma aparência mais satisfatória, acho que vale a pena, não é tanto trabalho assim, né? Digamos, se fosse contar em horas de serviço, depois de dominada as técnicas, aí você faria isso aqui em coisa de 1 hora, né? A gente ficou pouco tempo aí para conseguir já fazer ele buscar essas mensagens. Então, se for colocar na ponta do lápis o tempo que é gasto, a dificuldade, vale a pena, né? Mas, em compensação, você tem um resultado bem mais legal, né? Tem um resultado mais satisfatório também. Na realidade, depende muito da quantidade de páginas que você vai fazer no teu projeto, né? Exato. Dependendo, 800, 900 páginas, se você calcular esse tempo aí, tô morto. Mas se você calcular que você vai fazer isso em todas as páginas, né? Sim. Se você trabalhar pensando em criar padrões, né? Assim como nós fizemos com o grid, assim como nós fizemos com os botões, você pode reaproveitar essas coisas, né? Então, dificilmente você vai trabalhar, a não ser que seja website, né? Você vai trabalhar com uma quantidade muito grande de páginas que sejam totalmente diferentes. Falando em aplicativo, é um pouco diferente, né? Em site, sim. Em site, eu concordo que ficaria um pouco trabalhoso. Inclusive, esse é um dos motivos que eu já falei em outros momentos, para quem vai investir mesmo em website e vai querer trabalhar a fundo com esses recursos, eu acho que o WebDev não vale muito a pena. Tá? Então, até eu falei, algumas pessoas assustaram quando eu falei, mas você trabalha com WebDev? Eu trabalho. Trabalho e recomendo, é muito bom. Mas você tem que analisar o seguinte, qual que é o seu foco, né? Eu acho que o foco de aplicativo, que você cria padrões, você cria template,